Vamos começar dizendo que o dinamarquês Tycho Brahe, 1546-1601, foi o último dos grandes astrônomos observadores da era antes da invenção do telescópio. O sistema do universo que Tycho apresenta é uma transição entre a teoria geocêntrica de Ptolomeu e a teoria heliocêntrica de Copérnico. Na teoria de Tycho, o Sol e a Lua giram em torno da Terra estacionária, enquanto Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno giram em torno do Sol. Brahe estava convencido de que a Terra permanecia estâtica em relação ao universo porque, caso contrário, os movimentos aparentes das estrelas deveriam ser apreciados. No entanto, embora tal efeito exista e seja chamado de paralaxe, a razão pela qual ele não o verificou é que não pode ser detectado com observações visuais diretas. As estrelas estão muito mais distantes do que se pensava na época. Um método para calcular distâncias cósmicas envolve o uso de paralaxe. É fácil ilustrar o que esse termo significa. Vamos manter um dedo a cerca de 8 centímetros de nossos olhos e vamos observá-lo primeiro com o olho esquerdo e depois com o direito. Com a esquerda veremos em uma posição e com a direita em outra. O dedo terá se deslocado de sua posição em relação ao fundo e ao olho com o qual é observado, pois teremos modificado nosso ponto de vista. E se repetir esse procedimento, colocando o dedo um pouco mais afastado, digamos com o braço estendido, o dedo se moverá no fundo novamente, embora agora não tanto. Assim, a magnitude do deslocamento pode ser aplicada em cada caso para determinar a distância dedo-olho. É claro que para um objeto colocado a 15 metros de distância, o deslocamento de posição, observado com um olho ou outro, já começará a ser pequeno demais para poder medi-lo. Então precisamos de uma linha de referência maior que a distância entre os dois olhos. Mas tudo o que precisamos fazer para ampliar a mudança de ponto de vista é olhar para o objeto de um determinado local, depois mover o objeto 6 metros para a direita e olhar para o objeto novamente. Então a paralaxe será grande o suficiente para ser facilmente medida e a distância determinada. Os agrimensores recorrem precisamente a este método para determinar a distância através de um riacho ou ravina. O mesmo método pode ser usado para medir a distância Terra-Lua, e aqui as estrelas desempenham o papel de fundo. Vista de um observatório na Califórnia, por exemplo, a Lua estará em uma determinada posição em relação às estrelas. Mas se o virmos no mesmo momento de um observatório na Inglaterra, ele ocupará uma posição ligeiramente diferente. Esta mudança de posição, bem como a distância conhecida entre os dois observatórios, uma linha reta através da Terra, permite-nos calcular os quilômetros que nos separam da Lua. Claro que podemos aumentar a linha de base, fazendo observações em pontos completamente opostos da Terra. Neste caso, o comprimento da linha de base é de cerca de 12.000 quilômetros. O ângulo de paralaxe resultante, dividido por 2, é chamado de paralaxe geocêntrica. O deslocamento na posição de um corpo celeste é medido em graus ou subunidades de graus, minutos ou segundos. Um grau é 360 parte do círculo celeste. Cada grau é dividido em 60 minutos de arco e cada minuto em 60 segundos de arco. Portanto, um minuto de arco é 360x60, ou 21.600 da circunferência celeste, enquanto um segundo de arco é 21.600x60, ou 296.000 da mesma circunferência. Com a ajuda da trigonometria, Cláudio Ptolomeu conseguiu medir a distância que separa a Terra da Lua de sua paralaxe. Ele deduziu que a paralaxe geocêntrica da Lua é de 57 minutos de arco, aproximadamente 1 grau. O deslocamento é quase igual à espessura de uma moeda de 10 centavos vista de uma distância de 1,5 metros. Isso é fácil de medir, mesmo a olho nu. Mas quando mediu a paralaxe do Sol ou de um planeta, os ângulos envolvidos eram muito pequenos. Em tais circunstâncias, a única conclusão que se pode chegar é que os outros corpos celestes estão localizados muito mais longe do que a Lua. Mas ninguém poderia dizer quanto. Por si só, a trigonometria não poderia dar a resposta, apesar do grande impulso que lhe foi dado pelos árabes durante a Idade Média e pelos matemáticos europeus durante o século XVI. Mas a medição de pequenos ângulos de paralaxe tornou-se possível com a invenção do telescópio, que Galileu foi o primeiro a construir e que apontou para o céu em 1609, depois de ouvir falar de um tubo amplificador, construído alguns meses antes por um holandês fabricante de lentes. Em 1673, o método da paralaxe deixou de ser aplicado exclusivamente à Lua, quando o astrônomo francês de origem italiana, Jean Dominique Cassini, obteve a paralaxe de Marte.
Ao mesmo tempo em que se determinava a posição desse planeta em relação às estrelas, o astrônomo francês Jean Richer, na Guiné Francesa, fazia a mesma observação. Combinando ambas as informações, Cassini determinou a paralaxe e calculou a escala do sistema solar. Assim, ele obteve um valor de 136 milhões de quilômetros para a distância do Sol à Terra, valor que, como podemos ver, era, em números redondos, 7% menor do que o aceito atualmente. Desde então, várias paralaxes no sistema solar foram medidas com precisão crescente. Em 1931 foi elaborado um vasto projeto internacional cujo objetivo era obter a paralaxe de um pequeno planetoide chamado Eros, que na época estava mais próximo da Terra do que qualquer outro corpo celeste, exceto a Lua. Naquela ocasião, Eros apresentava uma grande paralaxe, que podia ser medida com notável precisão, e, com ela, a escala do sistema solar era determinada com maior precisão do que até então. Graças a esses cálculos, e com a ajuda de métodos ainda mais exatos que os da paralaxe, hoje conhecemos a distância do Sol à Terra, que é de 150 milhões de quilômetros, distância que varia mais ou menos, levando em conta que a Terra órbita é elíptica. Essa distância média é chamada de unidade astronômica AUA, que também se aplica a outras distâncias dentro do sistema solar. Por exemplo, Saturno parece estar, em média, a cerca de 1,427 milhão de quilômetros do Sol, 6,15 UA. À medida que os planetas mais distantes, Urano, Netuno e Plutão, foram descobertos, os limites do sistema solar aumentaram sucessivamente. O diâmetro extremo da órbita de Plutão é de 11,745 milhões de km, ou 120 UA, e sabe-se que alguns cometas viajam distâncias ainda maiores do Sol. Em 1830, sabia-se que o sistema solar se estende a por bilhões de quilômetros no espaço, embora, é claro, esse não fosse o tamanho total do universo. As estrelas ainda permaneciam. Os astrônomos consideravam um fato certo que as estrelas estavam espalhadas pelo espaço, e que algumas estavam mais próximas que outras, o que deduziram do simples fato de que algumas delas eram mais brilhantes que outras. Isso significaria que as estrelas mais próximas mostrariam alguma paralaxe quando comparadas com as mais remotas. No entanto, tal paralaxe não pode ser obtido, embora os astrônomos tenham usado o diâmetro total da órbita da Terra ao redor do Sol como uma linha de referência, 299 milhões de quilômetros, não 190 milhões, como do Bahia aponta erroneamente. Observando as estrelas dos extremos opostos da referida órbita em intervalos de meio ano, não encontrou nenhuma paralaxe. Naturalmente, isso significava que mesmo as estrelas mais próximas estavam a enormes distâncias. Quando se descobriu que os telescópios, apesar de sua perfeição progressiva, não podiam mostrar nenhuma paralaxe estelar, a distância estimada das estrelas teve que ser aumentada cada vez mais. O fato de serem claramente visíveis, mesmo às imensas distâncias em que devem ter sido encontrados, indicava obviamente que deviam ser enormes esferas de chamas, semelhantes ao nosso Sol. Mas os telescópios e outros instrumentos continuaram a ser aperfeiçoados. Em 1830, o astrônomo alemão Friedrich Wilhelm Bessel usou um dispositivo recentemente inventado, que recebeu o nome de heliômetro Summeter, porque foi projetado para medir o diâmetro do Sol com grande precisão. Ser usado para medir outras distâncias no céu, e Bessel o usou para calcular a distância entre duas estrelas. Observando a cada mês as mudanças produzidas nessa distância, ele finalmente conseguiu medir a paralaxe de uma estrela. Ele escolheu um pequeno da constelação de Cygnos, chamado 61 Cygnos, e o escolheu porque apresentou, ao longo dos anos, um deslocamento incomumente grande em sua posição, em comparação com o fundo das outras estrelas, o que só poderia significar que era mais longe, perto do que os outros. Esse movimento constante, embora muito lento, no céu, chamado movimento próprio, não deve ser confundido com o movimento de vai-vem relativo ao solo, que indica a paralaxe. Bessel estabeleceu as posições sucessivas do 61º dos signos contra estrelas vizinhas fixas provavelmente muito mais distantes, e continuou suas observações por mais de um ano. Em 1838 ele relatou que o 61 do cisne tinha uma paralaxe de 0,31 segundos de arco, a espessura de uma moeda de R$ 2 vista a uma distância de 16 quilômetros. Essa paralaxe, observada com o diâmetro da órbita da Terra como linha de base, significava que 61 Cygnos estava a 103 trilhões de quilômetros, 1,030000000000000 de distância do nosso planeta.
ou seja, 9.000 vezes a largura do nosso sistema solar. Assim, em comparação com a distância que nos separa até mesmo das estrelas mais próximas, nosso sistema solar se reduz a um ponto insignificante no espaço. Como as distâncias em trilhões de quilômetros são inadequadas para trabalhar, os astrônomos reduziram os números, expressando as distâncias em termos da velocidade da luz, 300.000 km/s. Em um ano, a luz viaja mais de 9 trilhões de quilômetros. Portanto, essa distância é chamada de ano-luz. Expresso nesta unidade, signo 61 estaria a aproximadamente 11 anos-luz de distância. 2 meses depois do sucesso de Bessel, uma margem tristemente curta para perder a honra de ter sido o primeiro. O astrônomo britânico Thomas Anderson relatou a distância que nos separa da estrela Alpha Centauri. Esta estrela, localizada nos céus do sul e não visível dos Estados Unidos ou da Europa, é a terceira no firmamento por seu brilho. Foi revelado que o Alpha Centauri tinha uma paralaxe de 0,75 segundos de arco, ou seja, mais que o dobro dos 61 signos. Portanto, Alpha de Centauri estava muito mais perto de nós. Na realidade, está a apenas 4,3 anos-luz do Sistema Solar e é o nosso vizinho estelar mais próximo. Na verdade, não é uma única estrela, mas um conjunto de 3. Em 1840, o astrônomo russo, de origem alemã, Friedrich Wilhelm Struve, relatou ter obtido a paralaxe de Vega, a quarta estrela mais brilhante do firmamento. Sua determinação estava parcialmente errada, o que é completamente compreensível, já que a paralaxe de Vega é muito pequena e ele estava muito mais longe, 27 anos-luz. Em 1900, a distância de cerca de 70 estrelas havia sido determinada pelo método da paralaxe, e, em 1950, cerca de 6.000. Cerca de 100 anos-luz é o limite da distância que pode ser medida com precisão, mesmo com os melhores instrumentos. E ainda, além disso, ainda existem inúmeras estrelas, a distâncias inacreditavelmente maiores.